A maioria das pessoas nunca consegue, nem por um momento, se libertar das restrições impostas pelos que as cercam, nem podem ignorar sua aprovação. Desde o momento em que começam a entender os sorrisos e as carrancas dos pais, elas precisam da aprovação momentânea de todos, até mesmo de estranhos. Essas pessoas medem todo o seu valor pelo que os outros pensam delas. Richard Taylor, Restoring Pride. A maioria de nós se preocupa demais com o que os outros pensam de nós. Valorizamos muito a aprovação social e temos um medo irracional de desaprovação, críticas e rejeição. Em vez de seguir um caminho na vida que esteja alinhado com nossos talentos, habilidades e desejos, nos conformamos com o que os outros querem e esperam de nós. Alguns de nós até deixam nossos sonhos morrerem porque tememos ser julgados se os perseguirmos. Neste vídeo, vamos explorar como podemos diminuir a necessidade excessiva de aprovação social e superar o medo paralisante da desaprovação social. Nunca desejei satisfazer a multidão, pois o que eu sei, eles não aprovam, e o que eles aprovam, eu não sei. Epicuro, citado por Sêneca, Epístolas. Um primeiro passo útil para cultivar uma atitude mais saudável em relação às opiniões dos outros é refletir sobre o caráter das pessoas cuja aprovação buscamos. Essas pessoas são dignas de nosso respeito e admiração? Elas estão florescendo ou estagnadas? Possuem mentes corajosas, independentes e curiosas, capazes de buscar a verdade e formar e expressar suas próprias opiniões? Ou são conformistas covardes que aceitam e reproduzem acriticamente o que lhes é dito pelas notícias, celebridades, personalidades das redes sociais e políticos? Se uma pessoa não nos impressiona, por que devemos nos importar se nosso modo de vida a impressiona? Por que você se agrada dos elogios daqueles que você mesmo não elogia? Sêneca, Epístolas. Ou, como Arthur Schopenhauer ecoou: o que se passa na consciência das outras pessoas é, por si só, uma questão de indiferença para nós, e com o tempo, nos tornamos realmente indiferentes a isso, quando vemos quão superficiais e fúteis são os pensamentos da maioria das pessoas, quão limitadas são suas ideias, quão mesquinhos são seus sentimentos, quão perversas são suas opiniões e quanto erro há na maioria delas. Arthur Schopenhauer, A Sabedoria da Vida. Condicionar-nos a ser indiferentes à aprovação de uma única pessoa é uma coisa. No entanto, na presença de um grupo ou multidão de pessoas, a necessidade de aprovação pode ser especialmente forte, e às vezes essa necessidade se manifesta como ansiedade social que prejudica nossa capacidade de prosperar. Ao dar um discurso ou apresentação, ficamos tensos e nervosos e incapazes de nos apresentar da melhor maneira possível. Em reuniões sociais, ficamos constrangidos e autoconscientes, incapazes de agir com espontaneidade natural. E, o pior de tudo, a ansiedade social que está por trás da necessidade excessiva de aprovação de grupos nos impede de seguir nossa consciência, mesmo quando sabemos que o que estamos dizendo ou fazendo está errado, seguimos timidamente a multidão. De acordo com o filósofo estoico Epicteto, para domar essa ansiedade social, devemos refletir sobre a natureza de uma multidão. Pois, como Epicteto afirmou sobre o indivíduo que sofre de ansiedade social, ele não sabe o que é uma multidão, ou os aplausos de uma multidão, o que é o elogio da massa de pessoas e que valor ele tem na vida. Essas são coisas que ele nem sabe nem jamais estudou. Então, ele está destinado a tremer e empalidecer. Epicteto, Discursos, Fragmentos, Manual. A maioria das pessoas se relaciona com uma multidão como se fosse uma entidade própria, e naturalmente ficam intimidadas por sua presença. No entanto, na realidade, uma multidão não passa de uma coleção de indivíduos reunidos em um único local ou unidos por um sentimento comum. Quando estamos na presença de uma multidão, se nos treinamos para ver e nos relacionar com os indivíduos isoladamente, em vez de com a multidão como um todo, é muito mais fácil diminuir a ansiedade pela aprovação. Assim como devemos ser indiferentes à aprovação de um único indivíduo que não respeitamos, o mesmo se aplica a uma coleção de indivíduos que acontecem de estar reunidos. Ou como escreveu o filósofo e estadista romano Cícero: o que poderia ser mais absurdo do que supor que as mesmas pessoas ignorantes e comuns, que você despreza quando tomadas uma por uma, se tornam de maior importância quando reunidas? Cícero, Disputações Tusculanas. Em alguns casos, no entanto, um grupo ou multidão é composto por indivíduos com mentes impressionantes e caracteres admiráveis. No entanto, mesmo nessa situação, o que essas pessoas pensam de nós não está sob nosso controle, portanto, não deve ser nossa preocupação. Tudo o que podemos fazer é nos comportar com integridade e tentar não fazer nada que mereça desdém, em seguida, aceitar graciosamente quaisquer opiniões que formem sobre nós. Ou como afirmou Epicteto: nenhum homem bom se aflige ou geme, ninguém chora, ninguém fica pálido e treme, e diz: como ele me receberá, como me ouvirá? Escravo, ele agirá conforme lhe parecer. Por que você se importa com os negócios dos outros? Epicteto, Discursos.
Além de atenuar nossa necessidade de aprovação social, superar o medo da desaprovação, do ridículo e da rejeição também promove uma vida mais plena. Precisamos ser capazes de manter um estado de calma indiferença quando somos atacados pelos insultos do desprezo alheio, seja online ou no mundo real. Epicteto aconselhava que, quando somos alvo do desprezo de outra pessoa, a primeira coisa que devemos fazer é pausar e permitir-nos respirar antes de reagir, pois reações imediatas são frequentemente autodestrutivas. Se tiramos um momento para nos compor, estaremos livres para escolher uma resposta apropriada à situação. A liberdade humana envolve nossa capacidade de pausar entre o estímulo e a resposta e, nessa pausa, escolher a resposta para a qual desejamos direcionar nosso peso. Rolo mai, de courage to create. Ou como observou Epicteto. Lembre-se de que você é insultado não pela pessoa que o agride ou abusa, mas pela sua opinião de que essas coisas são insultos. Então, sempre que outro provoca, procure, acima de tudo, não se deixar levar pela impressão, pois, se você adia as coisas e ganha tempo para pensar, encontrará mais facilidade em controlar a si mesmo. Epicteto, Enchiridion. Uma das formas mais poderosas de responder a insultos ou ridicularizações é ouvir como uma pedra. Isso envolve reagir à pessoa como uma pedra reagiria, ou seja, não reagir de forma alguma. Deixamos suas palavras caírem em ouvidos surdos, seguimos com nossos negócios e fingimos que a outra pessoa não existe. Essa resposta é eficaz por dois motivos. Em primeiro lugar, quando alguém nos insulta ou ridiculariza, uma das coisas que ele deseja é provocar uma reação. Eles querem sentir que suas palavras têm poder sobre nós. Ao ouvirmos como uma pedra, nos abstemos de satisfazer seu desejo de poder e mostramos, ao não fazer nada, que suas provocações são mesquinhas e não têm o poder de nos afetar. Em segundo lugar, nossos pensamentos e emoções são influenciados por nossas ações. Ao reagirmos como uma pedra, nos tornamos internamente inabaláveis. É sinal de grandeza de espírito superar os insultos. A forma mais humilhante de vingança é tratar o seu adversário como alguém que não merece ser vingado. Os grandes e nobres são aqueles que, como uma fera majestosa, ouvem impassíveis os latidos dos cachorrinhos. Sêneca, sobre a ira. Ou como explicou Epicteto. O que significa ser insultado? Vá até uma pedra e a submeta a insultos. Que efeito você produzirá? Bem, então, se você ouve como uma pedra, o que qualquer pessoa que o insulta será capaz de conseguir? Epicteto, Discursos. Outra estratégia é responder ao desprezo com humor. O humor dissipa a tensão da situação, mostra a outra pessoa que não vamos nos rebaixar ao nível dela e responder à sua vileza da mesma forma, nem alimentar as chamas de sua raiva. Uma observação especialmente espirituosa pode até transformar um inimigo em um amigo. Mas talvez o mais importante, o humor gera poder, pois é sinal de poder ser divertido por aqueles que estão nos tratando mal. Ou como observou Sêneca. Alguns se ofendem se um cabeleireiro os empurra, veem um insulto na rispidez de um porteiro, na arrogância de um atendente, na altivez de um criado. Que risadas essas coisas deveriam provocar! Com que satisfação sua mente deveria se encher quando você contrasta sua própria paz de espírito com o desassossego em que outros se lançam? Sêneca, sobre a constância do homem sábio. O filósofo Diógenes era um mestre na arte de usar o humor para suavizar suas interações com pessoas desagradáveis. Quando insultado por um homem careca, Diógenes respondeu: "Eu não vou te insultar de volta, mas apenas parabenizar seu cabelo por ter fugido de uma cabeça tão má." Em outra ocasião, alguém lhe informou que um outro filósofo estava falando mal dele, e Diógenes respondeu: "Nada surpreendente, já que ele nunca aprendeu a falar bem." Quando provocado por um grupo de homens, Diógenes gritou de volta: "Venham aqui, homens." Conforme eles se aproximavam, Diógenes os dispensou casualmente, dizendo: "Eu chamei homens, não escória." No entanto, ocasionalmente, o humor que usamos deve ser direcionado a nós mesmos. Pois, às vezes, os insultos contêm uma dose de verdade. Em vez de mostrar ofensa a insultos que acertam o alvo, estamos muito melhores ao reconhecer que, como todos os outros, também temos falhas, esquisitices, idiosincrasias e pontos cegos que podem e devem ser objetos de humor. Se pararmos de nos levar tão a sério e desenvolvermos uma humildade saudável, poderemos rir com a pessoa que está rindo de nós, e assim, estragar suas tentativas de nos perturbar. O filósofo francês Montaigne escreveu que um objetivo digno é ser igualmente risível e capaz de rir. Montaigne, Ensaios. Sêneca observou que ninguém é risível para quem consegue rir de si mesmo. Sêneca, sobre a firmeza do homem sábio, enquanto Epicteto afirmou: "Se você ouvir que alguém falou mal de você, não se desculpe pelo que foi dito, mas responda: evidentemente, ele não conhecia minhas outras falhas, ou não teria falado apenas das que conhece." Epicteto, Enchiridion.
Em última análise, no entanto, o maior antídoto para se importar demais com o que as pessoas pensam de nós é cultivar confiança em nós mesmos. Se somos inseguros e atormentados por sentimentos de inferioridade, seremos escravamente dependentes da aprovação de outras pessoas e constantemente temerosos de seu desprezo. Por outro lado, se focarmos nosso tempo e energia em fortalecer a mente e o corpo, melhorar nosso caráter, alcançar nossos objetivos e moldar uma vida de que nos orgulhemos, o que os outros pensam de nós, seja bom ou ruim, diminuirá para o reino da insignificância. Ou como afirmou Epicteto: se você alguma vez sentir vontade de procurar aprovação externa, perceba que você comprometeu sua integridade. Se precisar de uma testemunha, seja a sua própria. Lembrando as sábias palavras de Epicteto, podemos encontrar uma lição valiosa para nossa jornada pela vida. A busca incessante pela aprovação externa pode nos levar a uma armadilha emocional, comprometendo nossa autenticidade e integridade pessoal. Em vez de depender das opiniões dos outros para validar nossa existência, devemos nos tornar nossa própria testemunha. Confiar em nossa própria avaliação e valorizar nosso verdadeiro eu nos torna livres das amarras da aprovação alheia. Ao cultivarmos uma autoestima sólida, podemos seguir nossos princípios e valores, sem medo de julgamentos ou críticas. Encontrar a verdadeira confiança interna nos dá a coragem para sermos nós mesmos, independentemente das expectativas da sociedade. A busca pela aprovação externa se torna secundária, e nossa integridade brilha como uma luz interna, guiando-nos em direção a uma vida autêntica e significativa. Portanto, vamos nos lembrar de que somos os autores de nossa própria história e os guardiões de nossa própria integridade. Em vez de procurar validação fora de nós, abracemos a jornada de autoconhecimento e autodescoberta. Ao sermos nossa própria testemunha, encontramos a liberdade para crescer, aprender e evoluir, alinhados com nossa verdadeira essência. Então, desafio você a abraçar a busca pela aprovação interna e encontrar a coragem para ser autenticamente você mesmo. Liberte-se das amarras da necessidade de aceitação externa e encontre a verdadeira felicidade na aceitação de quem você é. Seja sua própria testemunha e abrace a plenitude de sua singularidade. Afinal, é em nossa autenticidade que descobrimos a verdadeira essência da vida.